Uma doença infestando a cidade e matando milhares de pessoas. A solidão e a solidariedade durante a quarentena. No vídeo de hoje, vamos falar de um livro bem contemporâneo aos dias em que vivemos. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o joinha, que ajuda a gente a crescer. Desde que começaram as notícias do coronavírus, o livro A Peste teve suas vendas dobradas na França. Escrito em 1947 pelo franco-argelino Albert Camus, o livro tem tudo a ver com essa gripe que a gente não entende direito. O livro se passa em Oran, na Argélia, na década de 40, e o protagonista é Dr. Rieux, o médico da cidade. Nos primeiros parágrafos, Camus descreve Oran, dizendo que essa é uma cidade pacata que depende do comércio para sobreviver. As pessoas vivem uma vida monótona, sem grandes acontecimentos. Até que um dia tudo começa a mudar por causa de uma estranha invasão de ratos pela cidade. Os ratos surgem sem explicação e cospem uma pasta sangrenta pela boca. O Dr. Rieux encontra ratos pela cidade toda, tanto no centro quanto no subúrbio, quando vai visitar um paciente. A rapidez com que esses ratos aparecem e morrem, ninguém sabe explicar. A prefeitura, inclusive, se compromete a incinerar os roedores. Assim como aparecem do nada, os ratos também somem repentinamente. E então, os humanos começam a ficar doentes. O primeiro personagem que morre é o porteiro do Dr. Rieux. Junto com a doença, o pânico começa a se alastrar. A morte do porteiro, pode-se dizer, marcou o fim desse período cheio de sinais desconcertantes e o início de um outro, relativamente mais difícil, em que a surpresa dos primeiros tempos se transformou, pouco a pouco, em pânico. Camus faz uma crítica ao poder público, que no livro parece não se dar conta que os cuidados de prevenção e assistência são necessários. Dr. Rieux, inclusive, liga para o prefeito, que diz que sabe que o número de mortos é alarmante e que ele vai intensificar as medidas de cuidado, mas parece que nada é suficiente para conter a peste. No livro, as casas dos doentes são fechadas e desinfetadas, os que convivem com eles precisam ficar em quarentena e os enterros passam a acontecer em condições especiais. E olha só como a vida imita a arte. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, todo o território italiano está em quarentena por causa do coronavírus. Quando a prefeitura decide declarar o estado de peste e fechar a cidade, a narrativa se intensifica. Muitos habitantes ficam longe dos seus parentes, incomunicáveis, porque até as cartas estão proibidas de circular, por medo do contágio. As pessoas ficam exiladas em casa ou saem para trabalhar e percebem que o trabalho não faz mais sentido nesse novo cenário. O livro também fala de pestes reais que aconteceram ao longo da história, como o caso da cidade de Marsella na Idade Média. Quem faz o relato é o Padre Panelu, um personagem secundário da narrativa. Ele conta que em Marsella, o bispo da cidade tentava reconfortar os habitantes, mas percebendo que suas palavras não surtiam efeito nenhum, ele resolveu se trancar na sua casa. Inclusive fez um muro em volta dela para não ser infectado. A população, revoltada, começou a jogar os cadáveres por cima dos muros para ter certeza que o bispo ia morrer infectado. Quando foi publicado, a peste serviu como analogia para a ocupação alemã em Paris durante a Segunda Guerra Mundial. Quando uma ameaça externa chega, surgem algumas questões éticas. Eu devo me preocupar com a minha vida, com o meu destino, ou me juntar em solidariedade aos outros em um combate comum. The plague is a great metaphor for Nazism and for fascism because it does insinuate itself into every dimension of life. Albert Camus é um dos maiores escritores do século XX. Nasceu em 1913 e viveu uma vida relativamente curta e intensa. Morreu em 1960 em um acidente de carro, 3 anos depois de receber o Prêmio Nobel de Literatura. Dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte, autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Nos seus livros, ele explora os temas do absurdo, da revolta, da solidão e do exílio. Filósofo de formação, Camus foi engajado com as questões humanitárias e não teve medo de investigar uma das maiores questões da filosofia: qual o sentido da vida humana?
Para o autor, quando perguntamos isso, o que a gente recebe de resposta é o absurdo e o silêncio do mundo. Mas isso não significa optar pela indiferença, porque Albert Camus se opôs aos abusos totalitários do século XX. A Peste é um livro clássico que nesse momento é mais atual do que nunca. Não só por conta do coronavírus, mas também como aviso de que sistemas totalitários estão sempre à espreita, sem dormir nem descansar, como um vírus que de repente pode acordar e se alastrar rapidamente. E você, gosta de temas catastróficos? Me conta aqui nos comentários e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!